Olá, queridos. Vamos iniciar hoje nossa aula, né, das emergências clínicas. Hoje nós vamos falar do diabetes, que é uma doença muito frequente no nosso meio. É uma das emergências, né, mais comuns que vivenciamos na PH, principalmente, né, das hipoglicemias, das hiperglicemias. Então, nós vamos falar um pouquinho desse diabetes hoje, as prevalências, né, a epidemiologia, as causas, fatores de risco. Vou abrir os nossos slides aqui para a gente poder iniciar as nossas aulas. Então, vamos falar do diabetes. O diabetes nada mais né? É uma doença de caráter hereditário, na maioria das vezes, caracterizada pela deficiência de insulina, né? Que é o hormônio produzido pelo pâncreas. E vocês podem ver aí na figura que o alimento ele é ingerido, né? Quando ele gera uma alta taxa de glicose, que é a hiperglicemia, ele vai estimular uma célula beta dentro do pâncreas e vai inibir a célula alfa, que aí vai produzir a insulina, né? O fígado vai absorver essa glicose e armazenar na forma de glicogênio, a insulina. Quando a falta desse alimento, né, a falta dessa glicose ali no organismo, o que vai acontecer? Quando a célula beta, ela vai ser inibida e estimular a célula alfa dentro do pâncreas, formando o glucagon, que aí o fígado vai quebrar o glicogênio e liberar a glicose. Então, isso é a fisiopatologia do diabetes. Então, assim como a locomotiva é movida através da energia produzida pela queima do carvão, nós também necessitamos de um combustível, que é o açúcar, né? O açúcar, ele é transformado em glicose, como visto anteriormente, quando você ingere um alimento, ele vai ser transformado em glicose, dependendo da célula que ele é estimulado ou inibido, vai transformar em glicogênio, né, ali no fígado, que vai gerar a insulina ou vai transformar em glucagon. Então, a insulina, ela tem a mesma função de uma chave. Ela abre a célula para que a glicose possa ser consumida pela célula. Então, ela abriu, a insulina, ela vai pegar essa célula e fechar ela. Então, por isso que ela tem a função da chave, de trancar aquilo ali para poder, né, ocorrer o funcionamento ali do pâncreas, ali da glicose, para que aquele paciente não tenha alterações, né, metabólicas ali de glicemia. Então, a epidemiologia do diabetes mellitus é o seguinte: no Brasil, no final da década de 1980, estimou-se que o diabetes ocorria em cerca de 8% da população, de 30 a 69 anos de idade, tá? Principalmente essas pessoas metropolitanas brasileiras, em áreas de metropolitanas brasileiras, tá? E essa prevalência varia de 3 a 17% entre as faixas de 30 a 39 anos e de 60 a 69 anos. A prevalência da tolerância à glicose diminuída era igualmente de 8%, variando de 6 a 11% entre as mesmas faixas etárias. Tá? Então, o diabetes ele representa uma alta mortalidade com perda importante na qualidade de vida desse paciente, né, das pessoas. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, principalmente a cegueira e a doença cardiovascular. E a Organização Mundial de Saúde estimou que em 1997, que após de 15 anos da doença, 2% dos indivíduos acometidos estarão cegos e 10% terão deficiência visual grave.
A maioria dos pacientes que têm diabetes, né, desses diabéticos, eles têm problemas visual. Ou é o glaucoma, né, ele vai ter complicações no decorrer da sua vida diária. E mundialmente, os custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos gastos nacionais em saúde. Então, dependendo da prevalência local do diabetes e da complexidade do tratamento disponível. Então, isso aqui vai variar de acordo com a prevalência de quantidade de indivíduo diabético e da complexidade do tratamento disponível, né? Se aquela cidade, né, tem gastos, tem aquele tratamento disponível, tem um tipo de medicações liberadas na farmacinha ali para esses pacientes ser tratados. Existem dois tipos de diabetes, né? Na verdade, são três. É o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é quando ele vai acontecer quando o pâncreas vai deixar de produzir insulina. Né? A vítima vai apresentar geralmente uma hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue. E aí os sintomas desse tipo de diabetes seria, como frequente, essa pessoa vai estar, né, o indivíduo vai estar com muita fome, sede excessiva, tomar muita água mesmo. Geralmente, essa pessoa toma acima de 4 litros d'água por dia. Uma perda de peso significativa, fraqueza, fadiga, mudança de humor, é uma pessoa que fica muito mal-humorada, né? Náusea, vômito e a vontade de ir ao banheiro, né? A frequência de ir ao banheiro, principalmente à noite, é intensa. Toda hora essa pessoa precisa fazer xixi. E aí o diabetes tipo 2 é quando o pâncreas também produz outro hormônio chamado glucagon, que retira o açúcar do sangue. E aí, no caso, seria a vítima de hipoglicemia. Faltou glicose no pâncreas, mas aumentou o glucagon. Então, nisso ocorre a hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue. Geralmente, essas vítimas elas vão ter fome frequente, sede constante, formigamento de pés e mãos, infecções frequentes, principalmente na bexiga, nos rins, na pele, feridas que demoram a cicatrizar, visão embaçada. Então, quando um paciente tem uma hipoglicemia, por mais que ela seja corrigida ali na residência, principalmente no APH, geralmente o regulador médico vai pedir para estar encaminhando esse paciente ou para uma unidade básica para fazer uma avaliação, ou para um hospital, porque muitas das vezes esse sintoma é um sintoma de que essa vítima pode estar apresentando algum problema renal. Então, esse paciente ele tem que ser muito bem avaliado. Então, muitas das vezes, a gente atende a hipoglicemia, corrige a glicose, o paciente volta a conversar, né, melhora dos sintomas ali naquele local, e aí a gente questiona ainda, olha, mas por que vai levar, se melhorou? Não, geralmente leva para ser já avaliado, porque a orientação seria o seguinte, esse paciente tem um controle, geralmente quando ele tem a doença, ele já tem que ter um acompanhamento médico, principalmente se for o diabetes tipo 1, né? Ele tem que ser acompanhado por um especialista, que é o endocrinologista, porque esses pacientes apresentam um risco muito elevado de descompensação diabética. É o que acontece, às vezes, a hiperglicemia no diabético tipo 1. Então, às vezes, é muito comum o paciente ser internado com cetoacidose diabética devido a essa descompensação por não ter um controle frequente com o especialista. Às vezes faz uma avaliação somente no PSF, faz aquele controle de glicemia, aquelas medições da glicemia frequentemente, mas não tem um especialista para poder estar pedindo exames mais específicos, né? Para ter até mesmo uma orientação mais embasada na alimentação, porque a mudança do hábito de vida é muito importante nesses pacientes diabéticos. E no diabéticos tipo 2, é muito comum, na verdade, esses pacientes com diabetes tipo 2, eles têm que ter um controle
rigoroso glicêmico. Tem que fazer uma glicemia frequentemente, se possível antes do café, do jantar ou após as alimentações. Vai ser de acordo com o especialista, né? Do controle ali. Por quê? Principalmente uma mudança do hábito de vida. Por quê? Porque se ele não tiver um controle dessa insulina, né, da produção dessa insulina no pâncreas, ele vai ter uma descompensação diabética mais frequentemente. Então, geralmente, é muito associado, o paciente com diabetes tipo 2, ele tem que estar fazendo uso de alguma farmacoterapia, que seja um comprimido metformina, né, glibenclamida, são várias medicações hoje no mercado, inclusive tem medicações já que elas substituem a insulina. E também pode ter o uso da insulina, que é geralmente o tratamento mais frequentemente, principalmente para a atenção básica no nosso país. E aí, nós temos também o diabetes gestacional, que é muito comum acontecer no nosso meio, né? O que seria o diabetes gestacional? É a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto. Geralmente a gestante, ela já tem talvez até um caso na família, pai ou mãe, né, ou irmão diabético. E aí, no decorrer da gestação, ela teve a probabilidade de adquirir o diabetes. E devido não ter uma alimentação adequada, saudável, né, uma atividade física, uma caminhada durante ali a gestação, ela apresentou essas hiperglicemia, alterações da glicemia capilar, alterações nos exames de glicemia, né, em jejum. Então, com isso, ela é diagnosticada com diabetes gestacional. Muitas das vezes, quando a criança nasce, essa parturiente, ela já tem a glicemia normal. Geralmente, nos 30 dias após o parto, ela faz aqueles exames, né, de rotina que o médico pede para poder, né, ter o controle, ela geralmente já tem essa glicemia normalizada. Principalmente se for uma gestante disciplinada, né, que mude sua alimentação, que tenha, né, o hábito de fazer alguma atividade física. Então, geralmente, isso acontece muito após o parto. A glicemia já se estabiliza. Porém, tem casos, né, principalmente se for um caso de obesidade, sedentarismo, se já tiver algum outro problema de saúde, essa mulher, ela pode manter um diabetes, assim como a hipertensão, pós-parto, para o resto da vida. E pode acontecer também da própria criança, né, o RN, nascer com hipoglicemia por causa do diabetes da mãe, ou até mesmo ser diabético, adquirir o diabetes tipo 1, devido à hereditariedade da mãe ter apresentado esse diabetes durante a gestação. Então, o diagnóstico do diabetes gestacional, ele é controverso, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda detectá-lo com os mesmos procedimentos diagnosticados e empregados fora da gravidez. Então, ela vai ser diagnosticada da mesma forma que se ela estivesse fazendo, não estivesse grávida, né? Estivesse fazendo exames de rotina, o médico vai avaliar essa glicemia, principalmente fazer aqueles exames mais específicos da glicemia, né? Um laboratório que vai ficar lá 2 horas, toma aquele suco, né? Super doce, melado, que a gente fala, para poder estar acompanhando ali aquela glicose mais profundamente. E aí tem as variações, né, da taxa de açúcar no sangue, né? Uma taxa normal de açúcar circulante no sangue, que é variável desde o jejum até após as refeições. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, essa tabela foi retirada do site do Ministério, que a glicemia normal ela é considerada em jejum menor que 100, geralmente de 60 a 100. Se der dentro do parâmetro de 70 a 100, desculpa. Se der dentro do parâmetro de 75, 90, 98, é uma glicemia considerada normal. Então, uma glicemia que é maior ou igual a 100 e menor que 126,
significa que esse paciente tem uma tolerância à glicose diminuída. Então, não é que ele é diabético, mas que ele tem uma alteração glicêmica ali, e isso aí é um sinal de alerta para que esse paciente possa ter uma mudança de hábito alimentar, um estilo de vida, para normalizar, entrar dentro do padrão de glicemia normal. E aí é considerado, segundo o Ministério da Saúde, diabetes mellitus, uma glicemia acima ou igual a 126, tá? E aí, durante os exames, 2 horas após 75 gramas de glicose que você toma no laboratório, acima de 200, você é diagnosticado com diabetes mellitus. Então, esse diagnóstico também, ele é feito para a gestante. Por isso que ele, lá anteriormente, fala que o diagnóstico, ele é, né, igualmente o do diabético fora da gestação. Então, quais os fatores de risco para o diabetes? São diversos, né? A gente sabe que, a maioria das vezes, o diabético, ele tem os mesmos fatores de risco, muitas das vezes é associado com da hipertensão, principalmente quando se trata das doenças cardiovasculares. O diabético é um dos fatores de risco para você ter uma doença cardiovascular que a gente viu anteriormente nas aulas passadas. Então, os fatores de risco é diagnóstico de pré-diabetes, que no caso seria na tabela anterior ali, a tolerância à glicose diminuída. Se eu tenho uma glicose de 100 a 126, eu já tenho que ter um alerta para que eu possa estar em risco de evoluir para esse diagnóstico. Então, tem que ter uma atenção à mudança do hábito de vida para eu não ter o risco de adquirir a doença. A pressão alta é um dos principais fatores de risco do diabetes, né? O colesterol alto, né? Ou as alterações na taxa dos glicerídeos no sangue. O sobrepeso, no caso, a obesidade, né? Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes. Doenças renais crônicas, mulher que deu à luz com a criança com mais de 4 quilos, também tem uma grande chance dessa criança ter adquirido uma diabetes, né? Nascer com uma hiperglicemia, ou a mãe adquirir devido ao grande peso dessa criança, né? O diabetes gestacional, ele pode, como eu falei, a mulher ela pode virar diabética para o resto da sua vida, diabetes tipo 2. Síndrome do ovário policístico é muito comum mulheres com cisto de ovários policísticos adquirirem essa doença, principalmente acima dos 40 anos. Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, apneia do sono, uso de medicamentos da classe de glicocorticoides. Então, corticoides, a gente tem que ter muito cuidado no uso desses fármacos, principalmente prednisolona, né? O pessoal tem mania achar que tomar prednisolona por uma rinite, por uma sinusite, né? Esses NIT da vida. Isso é muito arriscado a você, o excesso do uso desses medicamentos, você se tornar diabético. Geralmente, no geral, os sinais e sintomas do diabetes seria a poliúria, que é a urina abundante, né? Que é o xixi frequente, faz muito xixi à noite, né? A diurese frequentemente. A polidipsia, que é a sede, tá? Sede excessiva. O paciente toma muita água, geralmente é uma paciente que vai tomar acima de 4 litros d'água. A polifagia, a sede excessiva, tem que tomar muita água, porque eu sinto muita sede. E emagrecimento. Então, no geral, sinais e sintomas do diabético são esses 4. Quais as complicações do diabetes mellitus, né? A neuropatia diabética, os problemas arteriais, as amputações, doença renal, o pé diabético, problemas nos olhos no geral, pode surgir catarata, pode surgir glaucoma, cegueira, a pele é mais sensível, geralmente é muito comum o pé diabético ele acontecer por causa disso, porque a pele é muito sensível.
né? Principalmente idoso, se ficar muito tempo numa posição somente, no decúbito só lateral, ele vai ter uma pele muito sensível, ele vai começar a ficar hiperemiado, principalmente naquelas regiões, né? Trocânter, sacral, calcanhares. É muito comum ter essa sensibilidade da pele nesses locais, e aí vai ocasionar as feridas, as lesões, exatamente por causa da sensibilidade da pele. Ansiedade, depressão e até problemas sexuais. Então, essas são complicações do diabetes. E aí, a hipoglicemia, né? A hipoglicemia nada mais é do que a queda do açúcar no sangue. Ela pode ocorrer quando a insulina é administrada em excesso ou quando o paciente não se alimenta adequadamente ou exercita demais, tá? O açúcar ele vai ser rapidamente retirado do sangue para a nutrição do cérebro. Então, vai faltar açúcar, a glicose ali circulante na corrente sanguínea. Com isso, o paciente vai ter quedas da taxa de insulina, ok? Então, pode haver desenvolvimento rápido de inconsciência e a lesão cerebral permanente. E se o nível de açúcar permanecer sempre baixo. Quais os sinais do coma diabético, né? A pele seca e mucosa ressecada é um sinal muito atípico, tá? O mais comum seria a palidez cutânea, a sudorese, a respiração rápida, né? A taquipneia, confusão mental ou raciocínio prejudicado, lentificado. Geralmente a pressão arterial vai estar normal. Geralmente a pessoa pode ser que fique muito sonolenta e taquicárdica, desmaio, convulsões, coma e até óbito. Então, a hipoglicemia ela é um dos sinais e sintomas mais comuns de atendimento da emergência clínica. E é uma ocorrência que você tem que ter uma destreza, uma proatividade muito boa para você ter esse diagnóstico, né? Não só olhar a glicose e saber que está abaixo de 60 para ter um diagnóstico de hipoglicemia e tratar esse sintoma, mas sim também associar que uma crise convulsiva perante uma glicemia baixa, uma sudorese, uma confusão mental, essa vítima está tendo um quadro de hipoglicemia grave, ela tem que ser atendida rapidamente, ser encaminhada no setor de emergência, né, atendimento médico, porque essa vítima vai evoluir para óbito. A conduta, né? Sempre colocar a vítima em repouso, em decúbito dorsal, tentar identificar se ela já tem a doença ou se ela faz uso de algum remédio, né? Tem que preocupar, ficar muito atento, saber acolher aquela história sampla. O sampler, ele é para todo tipo de patologia, todo tipo de ocorrência de emergência clínica, porque através do sampler você sabe todos os sinais e sintomas desse paciente, sabe quais os problemas que ele tem, o uso dos remédios que ele faz, e com isso você vai fazer o tratamento adequado de acordo com a regulação médica, de acordo com a prescrição médica dentro do intra-hospitalar. Vou administrar um oxigênio se necessário, vou realizar, né, a punção de um acesso venoso periférico para eu poder estar fazendo a glicemia, a glicose ali, venosa, né? E procurar um recurso hospitalar se eu não tiver dentro de um hospital, e caso contrário, eu não tenho um serviço de urgência, mas eu sou um profissional da saúde, estou numa residência como parente, por exemplo, ou até mesmo um vizinho, um amigo conhecido, essa pessoa está com sinais, já tem diabetes, principalmente, está com sinais de hipoglicemia, né, que é a palidez cutânea, sudorese, confusão mental, ou às vezes até sonolência, essa vítima, se você pegar mel ou açúcar e colocar na gengiva, né, você vai estar aumentando, porque a absorção do açúcar na gengiva é rápida, assim como é do captopril sublingual, o açúcar também sublingual ou na gengiva, ele absorve muito rápido. Então, com isso, a pessoa já vai ter melhora do quadro. Você viu que ela obteve um pouco já, melhora da respiração, começou a abrir os olhos, quis conversar, quer dizer que essa vítima está tendo um quadro de hipoglicemia. Ou você tem
que encaminhar essa vítima para o hospital ou você tem que acionar um serviço de urgência para poder estar atendendo essa vítima, que é o mais adequado. Então, hipoglicemia, AVC e infarto estão muito associados a ser necessário, obviamente necessário, o serviço de urgência e emergência. Então, chamar 192 para fazer, especificamente o 192 para fazer esses atendimentos, porque é um serviço especializado para medicações e tem um tratamento adequado dentro dessas patologias. E aí temos a hiperglicemia, que também é, né, um dos tipos de ocorrência muito comum das emergências clínicas, né? As pessoas com diabetes que têm um bom acompanhamento da sua condição clínica vivem a maior parte de sua vida normalmente com tratamento adequado. Então, eu falo que o diabético ele não tem cura, mas você vive tranquilamente com diabetes, né? Sem intercorrência, se você tiver uma mudança do seu hábito de vida, tiver um bom acompanhamento do seu quadro clínico com um especialista, né, com um endocrinologista, ou às vezes não tem condições de ser um endocrinologista, mas pode ser um bom clínico, principalmente de um PSF, que vai estar ali fazendo controle da sua glicemia, sua rotina de exames ali frequentemente, o seu uso dos seus remédios, a sua boa alimentação. Eu conheço paciente que não faz uso de medicamento, mas que ele tem um hábito de vida muito saudável, ele consegue manter os níveis de glicemia ali dentro dos parâmetros normais, ele consegue viver tranquilamente com o diabético. Então, às vezes, né, pode ocorrer uma elevação muito brusca e progressiva da taxa de açúcar no sangue da vítima diabética. Né? Que aí nós vamos caracterizar a hiperglicemia. A hiperglicemia é o aumento brusco da taxa de glicose no sangue, do açúcar no sangue. Tá? E com isso pode desenvolver a cetoacidose diabética, né? Por quê? Por desobediência ou ao tratamento ou por uma infecção. Então, a infecção, principalmente relacionada ao quadro renal e a desobediência do paciente em questão da alimentação, do uso dos remédios, do uso da insulina, principalmente, vai ocasionar a cetoacidose diabética. É muito comum no CTI ter esses tipos de pacientes devido não saber, talvez, também levar essa vida normal, ter esse acompanhamento clínico da sua vida, e aí desenvolve essa cetoacidose diabética. E é muito triste, é muito complicado. São pacientes no CTI que ficam, às vezes, dias entubados, com aquele insulina em bomba de difusão, e às vezes tem paciente que ali dentro tem que até ser amputados porque não consegue, perde a perfusão periférica ali daquele membro devido à taxa de glicemia estar muito elevada, né? Assim como a queda da taxa de glicose queima neurônios, a taxa elevada de glicose também vai lesionar neurônios, vai faltar oxigenação, vai perder perfusão, vai ter lesões neuropáticas e, contudo, pode vir a acontecer a amputação de membro. Então, é preciso, né, esse paciente ter um bom conhecimento dos mecanismos que levam a vítima ao coma diabético, principalmente, né, para poder essa vítima saber a gravidade dessa doença. Então, nós profissionais da saúde, principalmente da urgência, temos que orientar muito bem essas vítimas sobre a importância da boa alimentação, dos horários do uso das medicações, os horários das alimentações de 3 em 3 horas. Um diabético dependente de insulina, ele precisa ter uma alimentação rigorosa de 2 em 2 horas. Né? Então, nós, profissionais, também temos que ter um bom conhecimento disso tudo. Temos que ter essa proatividade para poder agir, né, com precisão e rapidez no atendimento de primeiros socorros com a vítima de hiperglicemia e também com a vítima de hipoglicemia. E aí, nessa imagem, para ilustrar, para vocês verem que
Um paciente com uma glicemia normal, vocês estão vendo aí que o que está em verdinho, redondinho, são as glicoses. Os leucócitos são as células amarelas, as hemácias são as vermelhas. Contudo, vocês estão vendo que a hipoglicemia e a hiperglicemia. A hipoglicemia, vocês estão vendo que tem menos taxas de glicose nessa corrente sanguínea, nessa artéria aí. Na hiperglicemia, já temos muita glicose envolvida ao leucócito e hemácia. Então, isso aí, essa imagem, é uma circulação sanguínea para vocês entenderem que a hipoglicemia tem uma queda de glicose e a hiperglicemia tem um aumento da glicose. E aí, resumindo, né, nossa aula é bem curtinha, as emergências diabéticas, no caso da hipoglicemia, né, é a condição que o açúcar no sangue é insuficiente. Então, o que eu tenho que fazer durante essas emergências diabéticas, né, no caso da hipoglicemia? Vou perguntar se a vítima tem diabetes, né, para confirmar a suspeita disso. Se ela pode engolir, né? Se ela puder engolir, eu vou dar tablete de glicose, ou suco de fruta, mel, açúcar, colocar mel na gengiva, açúcar na gengiva, debaixo da língua, já é suficiente, né? E observar a reação dela para me tomar as outras condutas. Foi o que eu falei anteriormente. Se eu estou dentro da minha casa, se eu tenho parente que está do nada apresentou esses sintomas, né? Que é tremor, suor frio, mudança de humor, tontura, coração dele está acelerado, taquicardia, a visão embaçada, às vezes ele está queixando para você essa visão já embaçada, uma fraqueza, né? Uma fadiga intensa, dor de cabeça, né? E principalmente a confusão mental, ou às vezes até inconsciência associado com a sudorese, você tem que suspeitar que essa vítima pode estar com hipoglicemia. Então, você vai colocar um pouco de açúcar na boca, na gengiva dessa pessoa, para poder ver se essa pessoa vai ter alguma melhora do quadro. Porque se for queda de açúcar no sangue, o açúcar que for colocado na gengiva vai ter uma melhora do quadro, sim. Até você, né, chamar um resgate, né, um serviço de urgência, ou colocar no carro e encaminhar até uma unidade de saúde ou de um hospital. E aí, no caso, na hiperglicemia, né, é a condição em que o açúcar no sangue está muito alto. Então, eu vou ligar sempre para o 192 e ficar do lado dessa vítima se ela estiver apresentando, né? Muitos dias já reclamando. O xixi aumentado, vai no banheiro frequentemente, pele muito seca, rachadura nos pés, fome excessiva, visão borrada, sonolência, náusea, ou seja, extrema, essa vítima pode sim estar, né, ter adquirido um diabetes e pode estar com uma alteração de glicemia, pode estar alta, né, pode estar com uma cetoacidose diabética, então essa vítima tem que ser encaminhada para o serviço de urgência para poder ser avaliada. Tá? Geralmente a hiperglicemia, quando o paciente está consciente, não tem risco de estar sofrendo sintomas piores, né, aqueles mais avançados, que seria a sudorese, ou talvez a inconsciência ou convulsão, geralmente é um paciente que ele está bem, porém ele tem comido muito, tem aumentado muito a frequência de ir ao banheiro, né? Tá com muita sonolência, desanimado, não tem aquela vida, tá diferente a vida dele, né? O desânimo. É ideal ele procurar um serviço de saúde, né? Um PSF principalmente, relatar para o médico esses sintomas e fazer um check-up para ver se está com alterações glicêmicas. Se a vítima estiver inconsciente, principalmente, né, ou incapaz de consumir o açúcar, eu já vou ligar para o médico e vou falar com o médico no telefone do SAMU. Eu não sei se ele é diabético, mas ele está sudorético, ele está inconsciente, mas está respirando. Eu não consigo conversar, não consegue me responder. E, então, eu preciso de uma ambulância. Então, nesse caso aí, acionar o serviço do SAMU, ou se eu estou no serviço de urgência, eu sou profissional do serviço de urgência, eu tenho que chegar nesse local
colher uma história ampla desse paciente, sinais, sintomas, problemas de saúde, o uso dos medicamentos, alergias medicamentosas, aferir os sinais, sintomas, aferir sinais vitais, principalmente a glicemia capilar, né? E passar para a regulação médica. Possivelmente eu vou precisar, né, fazer a punção de um acesso venoso periférico e fazer a glicose hipertônica na veia ali. Esse paciente vai voltar rapidamente, ou eu vou administrar soro fisiológico, porque na hiperglicemia o tratamento é ingerir muito líquido, né? É ingerir muito soro, muito volume, para que essa vítima, até que ela seja atendida, para ver, né, fazer exames específicos do diabetes, para ver se é uma cetoacidose diabética, né? E aí ele vai ser avaliado da forma que deve ser dentro do intra-hospitalar. E aí, o Ministério da Saúde, ele usa 5 medidas para controlar o diabetes mellitus. Isso é uma coisa muito utilizada na atenção primária. É a orientação quanto parar de fumar. O tabagismo, ele pode, né, ocasionar problemas cardiovasculares, os problemas cardiovasculares ocasionar diabetes mellitus, né? Ter o controle da pressão arterial, tomar todos os medicamentos corretamente, o uso da insulina tem que ser adequadamente, o uso dos medicamentos tem que ser, né, especificamente dentro de cada horário certinho, é como se fosse um antibiótico, medicamento para diabetes tem que ser tomado como se você estivesse tomando um antibiótico, horário adequado, porque senão você não consegue ter o controle daquela glicemia. Examinar e cuidar dos pés diariamente, porque é muito comum dar lesões de pé, de dedo, né? A pessoa às vezes perde muita sensibilidade, corre muito risco de machucar, de bater o pé em quinas, machucar, tropeçar, e aí não sente dor, e aí quando vai ver aquilo ali já está aberto, e aí a cicatrização do diabetes é muito difícil, é muito complicado. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão dos pés. E o controle da glicemia capilar. Fazer frequentemente, se possível, todos os dias, né? Principalmente para quem é dependente insulínico, fazer o uso desse controle para poder ver se realmente o tratamento está adequado. E aí, por hoje, a nossa aula é só isso. Agradeço imensamente vocês pela atenção. E eu vou enviar os exercícios da semana, tá? Estou tentando fechar para vocês essa semana a aula das emergências clínicas para eu poder enviar os exercícios para vocês fazerem e tirarem as dúvidas comigo. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Beijos e fiquem todos com Deus.